O que a gente tem procurado nesse tempo é mostrar um pouquinho do conhecimento sobre a área de sono, que é importante. Tão importante que eu me lembro que uma época atrás a gente foi convidado para dar uma aula no curso para os preparatórios para os cursos para advogados e principalmente mais para os juízes, etc. Nós estamos dando uma aula de como os alunos deveriam dormir para aproveitar mais aquele período de estudos e sair bem no exame e melhorar a sua qualificação. Isso mostra que o sono ele tem uma importância fundamental desde que nós nascemos até o último sono, que é eterno. Então nós não perdemos o vínculo com o sono nem depois da morte. A gente sabe que a morte e o sono têm uma pequena diferença. De um você é capaz de acordar, mas eles são muito parecidos. Quando nós estamos dormindo, nós estamos inconscientes, tal qual um morto. A única coisa é que ele pode sair daquilo. Se estiver em coma, que também é um sono, ele sai com mais dificuldade. Então o sono, ele é um estado inexorável da nossa vida. Às vezes a pessoa fala, eu não ligo para o sono. Até é bom, desde que durma. Porque se ele não liga e também não dorme, isso vai por pouco tempo. Nós não temos capacidade. O máximo que a pessoa consegue ficar sem dormir é em torno de uma semana. Não mais que isto. O recorde foi de um alemão de 20 e poucos anos que diz que ficou 25 dias sem dormir. Mas é impossível. Em animais, quando você se priva o animal de sono, ele morre. Ele morre porque ele vai ter uma reação de estresse, levando a hemorragias, etc., e morre. Então não existe como se sair do sono. Nós precisamos dormir. E meia hora, uma hora de sono perdida faz diferença na nossa vida. Além disso, é cumulativo. Se a pessoa não dorme menos meia hora por dia, no final do mês, são 15 horas perdidas. E pior, não tem como se recuperar de uma vez só. Não adianta dormir 15 horas que não recupera 15 horas. Você pode ficar durante um carnaval 3, 4 dias sem dormir. Mas não adianta você querer dormir agora 3, 4 dias que não recupera. Você pode pegar à vista, mas o sono se paga sempre em prestações. Você tem que dormir aos pouquinhos e durante, às vezes, um mês, você vai demorar para recuperar aquele tempo de sono que você perdeu. Então, hoje, nós vamos falar como se relaciona essa questão de não dormir bem e a nossa qualidade de vida. Evidente, até o Dr. Ruiz estava me falando, nós tínhamos muitas pessoas inscritas, mais de 80. Mas aqueles que não dormem bem também não acordam bem. Provavelmente perderam o horário, eles acabaram não sabendo como é que chegavam aqui, se confundiram. Por quê? O sono tem tudo a ver com esse nosso dia a dia, essa nossa rotina. Uma aula sobre insônia deveria ser dada à meia-noite. Estaria assim.
Mas 9 da manhã, e ainda também, né? De manhã estão para os mais velhos, como eu. Porque os mais jovens, o horário de manhã deles é meio-dia. O horário de manhã, 8 da manhã, 7 da manhã, só depois dos 60. Antes dos 60, o horário não é às 8. De manhã, eu quero falar, que horas? Ali pelas 11h30. Por quê? Porque nós temos uma diferença muito grande durante a vida de como a gente vai ter o nosso sono. Isso faz uma diferença tão grande que eu, por exemplo, se eu for viajar de ônibus, se eu for viajar de noite, no começo da noite, eu quero um motorista jovem, porque ele não vai ter sono. O sono dele vai chegar lá pelas 4 horas da manhã e eu já saí do ônibus. Mas se for para viajar de manhã, nunca pegue um motorista muito jovem. Pega um bem velho, porque às 4 da manhã ele está no melhor pique de atenção e provavelmente ele não vai ter acidente, não vai ter nada. Na mudança agora de final de semana, mudança do horário aí de verão, nós já temos isso. Os jovens estão adorando, eu tenho 1 hora a mais. Mas para quem é mais velho, isso não nos ajuda muito. Porque nós temos um relógio biológico meio setado para a gente acordar num horário muito cedo. Quanto mais eles nos dão horas para ficar na cama, pior. Você não fica. Então, nós temos diferenças na área de sono importantes durante toda a nossa vida. Um jovem, aos 18 anos, precisa em torno de 10 horas de sono por dia. E uma pessoa depois dos 60, ele geralmente se contenta com 6, embora ele se queixa que realmente não está muito bem. Porque ele não consegue dormir muito mais que 6. 6 horas para ele é o máximo que ele consegue ficar na cama. O ideal seria umas 7h30, 8 horas, mas ele não tem muita capacidade de dormir tudo isso. E isso faz muita diferença na vida das pessoas, porque ele precisa saber o quanto ele precisa de sono e quanto ele vai conseguir de sono. Porque sono é das poucas coisas que quanto mais a gente quer, menos a gente tem. Não tem como. Eu preciso dormir é a pior palavra para quem quer dormir. Talvez você falasse, eu não quero dormir, você dormisse melhor. Porque nós temos esse impacto da ansiedade, da expectativa, da euforia. O sono ele é perturbado por qualquer acontecimento, bom ou ruim. Não é só um acontecimento ruim que nos faz não dormir. Às vezes um bom também. Então nós temos que o sono é muito sensível e nós precisamos ter todo, digamos, um trato com o nosso sono. Então nós vamos começar a nossa palestra falando um pouco sobre a qualidade de vida. E o que é? Os autores, os cientistas têm debruçado sobre qualidade de vida. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde quer saber o que é que nós falamos quando falamos de qualidade de vida. E seria, pela Organização Mundial de Saúde, a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Ou seja, a qualidade de vida não é eu estou doente, eu não estou doente. Eu estou me realizando. Se você estiver se realizando, você está com a qualidade de vida boa. Muitas vezes a pessoa está num trabalho
Fala, poxa, você não está, porque você trabalha, não tem qualidade de vida. E às vezes não, ele adora trabalhar, e aquilo lá é o que o faz sentir-se bem, é o que faz ter expectativas de futuro, de melhoras, de ajudar os outros. Então a qualidade de vida é uma percepção sua. Eu não posso dizer da qualidade de vida do outro, porque é percepção, é subjetivo. Mas é evidente que cada um já disse o que é qualidade de vida, e isso foi se levando a certos consensos. O Bullinger, ele diz que a qualidade de vida, para ele, é uma percepção do indivíduo, seus sentimentos e comportamentos relacionados com o seu funcionamento. E aqui começa a entrar por que o sono tem tanta importância na qualidade de vida. Porque quem não dorme bem não funciona bem. Se nós tivéssemos que colocar, quem está ou muito sonolento, ou com uma perda de sono, não dormiu, ele tem uma funcionalidade zero. E isso vai melhorando à medida que a quantidade, a qualidade do sono vai se fazendo. Então nós temos o nosso funcionamento diário, depende de quanto a gente vem dormindo e de quanto a gente dormiu. E da expectativa que a gente tem para dormir. Porque se você acha que não vai dormir hoje à noite, você começa a sofrer de manhã. Porque você fala, puxa, hoje eu preciso dormir. Aí você faz alguma coisa e fala, não sei se isso me ajuda ou não para dormir. Isso aqui não ajudou. Tomei um café. Puxa, hoje eu não vou dormir. Tomei um café. E isso nós vamos piorando antes de termos o problema real do sono. Então o sono ele tem uma projeção pré, durante e após o seu acontecimento. Na qualidade de vida, nós temos o que se chamou pela Organização Mundial de Saúde de domínios, ou seja, quais são os aspectos que são alterados. Então nós temos que pessoas com dor, com desconforto, eles estão com um aspecto físico da qualidade de vida alterada. A nossa energia, a nossa fadiga, esse é o aspecto físico. O quanto a gente dorme, o quanto a gente repousa. Ou seja, do aspecto físico, o sono entraria em todos esses, porque ele não só como o sono em si, mas quem dorme bem tem mais capacidade de repousar. Quem dorme bem tem mais energia. Quem dorme bem tem menos fadiga. Quem dorme bem tem menos dor. Quem dorme bem tem menos desconforto. Ou seja, o sono é central na vida de qualquer um. Já se sabe que a chamada fibromialgia, que é uma dor que muitas pessoas têm, que é incomodativa, isso vem porque essas pessoas não dormem bem. E é considerado uma doença de sono. E é uma doença de dor. Dor generalizada, meses, anos, porque a pessoa não dorme bem e por isso ela não libera substâncias que vão ajudar no relaxamento muscular. Principalmente as nossas articulações, elas precisam ser lubrificadas, elas precisam receber oxigenação. Isso só se faz quando a pessoa está relaxada. Quem não dorme bem vai ter mais artrite, artrose, todas essas manifestações, porque ela não relaxou para que essas articulações, essas áreas que não tem um vaso lá, aquilo vai-se por uma certa osmose até a articulação, é necessário que haja repouso, que haja um relaxamento de todo o corpo. E o sono? E não é qualquer sono. Sono, quando a gente fala, dá a impressão,
cochilou, melhorou. Não. O cochilo ajuda a gente não ter sono daqui a pouco. Cochilou 5 minutos, tirou o sono. Mas ele não ajuda em nada você liberar as substâncias que nós precisamos para manter o nosso físico saudável. Uma dessas substâncias é o hormônio de crescimento. As academias, eles até indicam injeções de hormônio de crescimento. Para quê? Para ter músculo e menos gordura. O hormônio de crescimento, ele é produzido durante o sono profundo. Se você não tiver sono profundo e não usar as injeções, que eu, na verdade, nem aconselho injeções, a pessoa vai diminuir o músculo e aumentar a gordura. No lugar do músculo, vai criar gordura. Então, as pessoas vão, digamos, afinando a perna, engordando a barriga, engordando, às vezes, regiões do corpo. Por quê? Porque vai haver deslocamento. O músculo se perde e a gordura aumenta. Então, tem uma importância fundamental. E tem que ser o sono profundo. E aí vem a questão. O sono precisa ser também de boa qualidade. Existem diversas doenças, nós vamos falar algumas, que prejudicam essa qualidade do nosso sono, que vai piorar a nossa qualidade de vida. Então, é importante que nós tenhamos sono profundo, que geralmente acontece no começo da noite. É aquele sono pesado, que a pessoa parece que está morta. Na verdade, o sono é sempre muito perigoso. Se a gente quisesse falar, quando as pessoas mais morrem, é quando está dormindo mesmo. Principalmente quando está sonhando, é um perigo. É tão perigoso que quem já ouviu falar na praia de Ondina, na Bahia, era uma sereia. A Ondina, ela desconfiou que o marido a estava traindo e jogou uma praga, que se ele dormisse, ia morrer. E ele ficou um tempo sem dormir. Ficou enquanto pôde. O dia que ele dormiu, morreu. E hoje a gente sabe o que é, de certa forma, a praga de Ondina é a apneia do sono. Porque a apneia do sono, se a pessoa não dormisse, estava ótimo, porque é a apneia do sono. Só que como ninguém fica sem dormir, quanto mais ficar com dormir, a hora que dormir pior. Quando ela mais prejudica, podendo levar, evidentemente, algumas pessoas à morte. E morre por quê? Morre de infarto, de derrame, complicações de hipertensão, diabetes, que são as doenças que o sono leva. Essas doenças, as doenças do sono vão levando para esse lado. Existe um domínio psicológico de qualidade de vida, que são os nossos sentimentos positivos, o nosso pensar, aprender, nossa memória, nossa concentração, autoestima, nossa imagem, nossa aparência. Os sentimentos negativos, o que acontece? A pessoa que não dorme, ela já vai ter de cara uma depressão. Sono, quem não dormiu, insônia, apneia, doenças do sono, levam à depressão. Essa é o primeiro. E não é só por doença. Já se provou que os jovens que não dormem porque tem coisas demais para fazer e precisavam dormir muito mais, eles ficam com depressão, e tem gente que acha que, inclusive, casos de suicídio estão relacionados com essa perda da quantidade de sono que a pessoa precisa. Ficar uma noite sem dormir pode deixar a pessoa até excitada, mas à medida que fica muito tempo sem dormir, fatalmente vai ficar com depressão. E é uma depressão que ela não é aquela depressão endógena, que a pessoa é só triste. Ela é uma depressão reativa. A pessoa é irritada.
É a chamada depressão furiosa. Aquela pessoa que briga no trânsito, não consegue, por um motivo pequeno, ficar quieto, porque a pessoa está a ponto de explodir, porque ela tem uma depressão, que é um tipo de depressão que tem sido bastante descrita, que é essa depressão menor, não é a depressão maior. Essa depressão, ela leva a pessoa a ter alterações no seu funcionamento diário. Isso foi bem descrito na Inglaterra, na mudança de horário de verão. Mudou de horário de verão, a pessoa não dormiu bem. Isso, nos dias seguintes, aumentou o número de acidentes de trânsito, o número de brigas, o número de tudo. Por quê? Porque as pessoas tiveram alterações nesta parte comportamental. Na qualidade de vida, nós temos que pensar também na independência, o nível de independência. Então, o quanto que você anda, se você consegue andar, claro que afeta a sua qualidade de vida. As atividades que você faz durante o dia, se você depende de medicamento ou não. Quem toma remédio tem uma qualidade de vida um pouco menor. E por que ele toma remédio? Para melhorar a qualidade de vida. Tenta ajudar. E a capacidade do trabalho. É evidente que o sono altera em todos esses aspectos. Principalmente na dependência de medicamento. E o medicamento para o sono, na verdade, é aquela necessidade que nunca vai fazer muito bem. O correto era a pessoa estar bem e dormir. Porque ao usar uma medicação para dormir, funcionaria como uma pessoa que está se afogando e gritando, e você não quer que grite mais. Afunde a pessoa. Não vai gritar que está se afogando, mas também, às vezes, não melhorou. Por quê? Porque a causa não foi estabelecida. Não se agiu na causa. Alguém que está se afogando, é melhor tirar de dentro da água e não acabar com o grito de socorro. Muitas vezes, a pessoa que não está dormindo, ela está gritando por socorro. Olha, alguma coisa está ruim comigo. E nós não podemos simplesmente ir lá e falar assim, você tem que dormir. Isso foi muito comum. A área de sono é muito recente. Eu fui para os Estados Unidos na década de 80. Quando eu fui para os Estados Unidos, tinham 7 serviços de sono nos Estados Unidos inteiro. 7. Tentaram fazer um trabalho para ver o que estava acontecendo com o sono, depois que se começou a fazer exame, conseguiram juntar nos 7 serviços que tinha, 700 casos de sono. Hoje, só dentro de São Paulo, nós temos provavelmente uns 50 serviços de polissonografia de sono. Ou seja, nós, da década de 80 para cá, cresceu muito essa área, até devido à grande necessidade que se tem de tratar o sono. Nós precisamos tratar o sono das pessoas, para que elas tenham melhor qualidade de vida e não morram. E não morram. Não morram, não tem um infarto por um problema de sono, não tem um derrame e vai ficar com um problema sério. Nós precisamos tratar as pessoas. E digamos, quase impossível, porque nós precisaríamos de tratar uns 20 milhões de brasileiros para a gente resolver isso assim, só nas coisas graves. Porque se a gente fosse considerar todas as doenças de sono, que são 100, 80% da população tem alguma delas. O mais comum é uma pessoa ter 2 a 3 doenças de sono. Não é uma doença de sono. Tem um problema com insônia, tem um problema com apneia,
tem um problema com bruxismo, tem um problema com pesadelo, tem um problema com várias outras doenças que, de certa forma, formam parte desse complexo. A pessoa tem uma doença e aquilo desencadeia outras muitas vezes. Nas relações sociais, também ligadas à qualidade de vida, nós vemos quem não dorme bem, de uma maneira geral, não tem esse relacionamento social bom. Pessoa que não está dormindo bem, nem cumprimenta, viu? Nem cumprimenta. Tem gente que, antes das 10, não cumprimenta ninguém. Só depois das 10. Isso a gente chama de inércia do sono. É aquela pessoa que não saiu, é uma alma penada mesmo de sono, porque ela fica com aquilo até ali pelas 10. Lá pelas 10 que passou o período que ela, das 10 até 1, a gente não tem tendência a dormir. Porque isso é chamado portal de sono. Nesse período a gente nem deve dormir. Das 10 até a 1 não se deve dormir de jeito nenhum. Se você dormir, você quebra o seu relógio biológico. E depois você tem a janela de sono, que vai da 1 até as 3h30, 4 horas. E aí você tem um outro portal de sono, que também você não pode dormir. Que seria das 4 até ali pelas 8 da noite. Não se deve dormir. Porque ao dormir nesse período, você quebra o relógio biológico. E o pessoal fica imaginando como será esse relógio. O relógio biológico é um conjunto de reações que umas só se fazem no escuro e com a pessoa dormindo. E para outra precisa ter claridade a pessoa acordada. Se eu durmo no horário que deveria ser uma outra reação, esse conjunto de reações, uma ligada às outras, e todas elas com um gene montando, dizendo que tem que fazer a reação, vai virar uma bagunça e demora 1 mês para ele voltar a fazer as reações novamente. Isso chama relógio biológico. Quando o governo muda o horário de verão, para o bem ou para o mal, ele mexe na sua saúde diretamente, porque ele quebra o seu relógio biológico. Ele fala, agora, ao invés de você deitar esse horário, eu vou fazer você deitar num outro. Tudo bem se fosse para sempre. A hora que você acostumou, ele chega assim, olha, eu estava brincando, agora eu quero de novo daquele jeito. E nós fazemos isso todo ano. Todo ano nós quebramos o nosso relógio biológico por uma questão de energia. 400 milhões de reais, parece que a economia que se faz. Mas você imagina o que se faz de problema na saúde dos 200 milhões de habitantes. Muito maior, com certeza. Mas isso não se vê bem esse outro lado, porque ele é mais um pouquinho, cada um está bem diluído. Então nós temos uma importância muito grande que o nosso dia, ele depende desse nosso sono. Não tem dúvida. Se você dormiu bem, fica tranquilo. E só para abrir um parênteses, como eu sei que horas que eu tenho de dormir, o quanto que eu tenho de dormir? O único jeito é você tirar férias. Durante 1 semana você fica por conta. Vai deitar a hora que vem o sono, acorda a hora que vem o sono. Depois de 1 semana, aí você marca. Que hora que eu dormi essa noite? Ah, eu dormi às 11. Que hora que eu acordei sem despertador? Ah, eu acordei às 8. Então, eu tenho um horário de sono das 11 da noite às 8 da manhã e preciso de 9 horas de sono por noite. Por que você não faz logo no início? Porque você está pagando privações de sono que você tinha, você não vai marcar no iníciozinho. E por que não faz depois? Porque você não tem tantas férias assim para você fazer isso, né? Então você tem que fazer depois de 1 semana, você fica sabendo. Quando você sabe, aí você pode resolver sua vida. Porque você fala, hoje eu vou pagar um pedágio porque eu quero ir para uma festa. Eu vou dormir às 3 da manhã. Eu sei que eu tinha que dormir às 11. Então eu sei que eu preciso pagar isso aí.
E para quem quer melhorar mais rápido, nunca, quando se dorme tarde, deve se acordar tarde. A pessoa tem que, foi dormir tarde por festa, seja o que foi, dormir até o seu horário, que seria, por exemplo, até as 8 da manhã. E deixar para, durante aquele dia, ela vai não passar lá muito bem, mas à noite ela vai dormir mais cedo porque ela está com sono. Então ela dorme um pouquinho mais cedo, mas nunca eu dormi tarde como final de semana. A pessoa na sexta, sábado, no sábado e no domingo, a pessoa dorme até meio-dia. Ela quebrou o relógio biológico dela. Aí ela começa tudo na segunda-feira. E isso está claro, quem não sabe? A gente dorme mais no final de semana. E que dia que é da ressaca? Segunda. Por que é segunda? Porque você quebrou o seu relógio biológico. Ele está quebrado e ele não vai, porque no domingo você não tem sono para dormir e tem que acordar cedo porque tem que trabalhar. Então aí você atrapalhou. Você vai demorar uma semana para melhorar isso. Segunda, terça, quarta, quando chegar na sexta, você estava inteiro. Aí você quebra ele novamente, porque no sábado você dorme até mais tarde, no domingo até mais tarde. Isso nós fazemos sempre. Sempre. Exceto aquelas pessoas mais neuróticas, como eu. Eu, no sábado e no domingo, eu acordo às 6 horas. Acordo, leio o jornal, como se fosse uma segunda ou terça. Me sinto super bem. E não durmo após o almoço. Porque não se deve dormir após o almoço. Porque dormir após o almoço é você estar confessando que não está dormindo bem. Depois que você confessou que não dorme bem, aí você pode dormir após o almoço. Porque aí você já confessou que não dorme bem, melhor é você dormir e garantir um pouquinho. Porque uma pessoa bem, exceto em países que usam a siesta, não deve dormir após o almoço. Se dormiu é porque está com uma doença de sono. Vamos colocar desse jeito. São essas pessoas que precisam procurar o médico, ir lá e verificar. Porque você teria que dormir e ficar satisfeito com o tanto de sono da noite. E não dormindo mais. E se você dorme no final de semana, eu durmo no final. Tudo não é bom. Nós devemos colocar o nosso trabalho, nossos afazeres e todo o nosso lazer de acordo com o nosso sono. E não o nosso sono de acordo com isso. Porque nós estamos fabricando doenças daquilo que a gente pensa que está levando vantagem. Não é? E eu falo porque sou médico. Eu deixei de dar plantão há muitos anos. Tenho 2 filhas médicas, tirei ela dos plantões rapidamente. O plantão do médico é a pior doença que existe. Ela acaba com o médico. Ela mata. O que mais morre é médico, viu? Morre cedo. Primeiro, porque tem esse monte de coisa. Segundo, que médico não vai ao médico. Né? De jeito nenhum. Não vai. Não vai. Não, ele pensa que sabe. Pensa. Então, nós temos que, realmente, a pessoa precisa ter certo controle sobre todas essas questões. Na qualidade de vida, nós ainda vamos valorizar a satisfação, a qualidade dos relacionamentos, a nossa percepção de bem-estar e as oportunidades de eventos culturais, você ter essa capacidade de ir a um teatro, de ir a um cinema. E sabe quem sofre do sono? Ele trabalha. Normalmente ele não perde o emprego, ele vai no emprego. Mas depois do emprego não faz mais nada.
Ele dá desculpa de que aquele filme ele não gosta, que aquele teatro, aquele ator, que é o câmera lá, ele não gosta, por isso ele não vai. Por quê? Porque ele não tem mais pique para isso. Ele trabalha porque é uma questão vital, mas ele não faz mais atividade cultural que está na qualidade de vida. Então isso é muito importante para nós. Agora nós vamos ver como o sono e como a insônia tem a ver com tudo isso. O que é a insônia? A insônia é a percepção da dificuldade para dormir. E eu não posso dizer que um de vocês está com insônia porque não dormiu. Porque muitas vezes a pessoa não dorme porque não quer. Não é insônia. Ou não dorme porque está de plantão, uma atividade aí, está numa questão aí, OAB, com um mandado de segurança para lá e para cá, está esperando que faça, ficou uma noite inteira sem dormir. Mas isso não é insônia. O que é isso? É privação de sono. Insônia é quando eu posso, quero e não consigo dormir. Eu tenho cama, eu tenho horário, então isso é chamada insônia. De uma maneira geral, a insônia é crônica. E ela afeta, no mínimo, 1/3 da população. Aqui em São Paulo, nós tivemos algumas pesquisas que mostraram que nos adultos, mais de 50% sofrem de questões de insônia, distúrbio de sono. Então, é muito comum. As capitais têm mais insônia do que cidades do interior. Nesses locais, eles dormem, como é que chama, com as galinhas e acordam com os galos e está tudo certo. Nós aqui não. Nós não temos diferencial de noite e dia mais. Você está com a internet a todo vapor, noite toda. Você está com luz e com todas as capacidades que você não tem. Se você quiser dormir, você dorme mais. Se você não quiser, toca para frente. Por quê? A Revolução Industrial, a energia elétrica, ela acabou com o tal da noite e do dia. Então agora nós temos que fabricar a nossa noite. Se não fabricar, não tem. A pessoa com insônia é aquela pessoa que está morrendo para dormir, mas ela não dorme. Ela tem uma incapacidade para dormir. Quem tem insônia não fala para o médico que tem insônia. Ele não fala. Apenas 1 em cada 4 diz ao seu médico que tem insônia. Ele fala que está com gastrite, que está com artrite, que está com problema, dor aqui, dor lá, etc. Mas que tem insônia, não. Muitas vezes é a insônia que está dando tudo aquilo. Mas ele não fala, é muito pouco. Nós já tivemos época que apenas 1% dos doentes de sono procuravam um médico devido a isso. Às vezes o médico desconfia, mas também o médico não tem muito conhecimento sobre questões de sono. Essa semana alguém me procurou e disse o seguinte: poxa, eu fui no meu cardiologista, ele me fez uma ablação por uma arritmia, e eu estou vendo aí que o senhor está falando que a arritmia vem de distúrbio de sono. E ele não devia saber não, hein? Eu falei, nem todos os médicos sabem sobre sono, ele fica na especialidade. Naquele indivíduo especialmente, tudo indicava que a arritmia cardíaca, que tinha feito até aquela ablação, vinha de uma apneia gravíssima, que não estava... E ao fazer o exame e mostrar para o próprio, ele falou, tem alguma coisa aí, mas eu não entendo nada disso aí, leva no outro médico. Aí eles me trouxeram o exame para que eu visse e indicasse aparelhos, chamado CPAP, para o uso diário. Porque senão morre, é um perigo. A insônia, ela de certa forma, ela é entendida de todas as formas. Tem gente que tem dificuldade de iniciar o sono. É bastante comum. Mas outros dormem rapidinho e
acordam no meio da noite e não conseguem mais dormir. Esse tem carimbo. Pessoas que dormem rápido e acordam no meio da noite e não conseguem mais dormir, esses têm depressão. A depressão é que dá isso. E isso piora a depressão. Mas pessoas que dormem, mas sentem que o sono não foi reparador, também pode ser considerado como insônia. Que eu tinha dito, uma boa parte da população tem esta queixa. E pior nas pessoas que têm outras doenças. Pessoas que têm doença cardíaca, doença renal, doença do fígado, doença daqui, de lá, tal, têm mais insônia. Isso é uma comorbidade. E as mulheres mais velhas têm mais insônia que os homens. A insônia, ela tem um impacto independente na piora da qualidade de vida, independente de estar ligada a outras doenças, só pela insônia. Especialmente na parte mental, na vitalidade da pessoa e percepção de saúde. Quem tem insônia acha que está doente e fica procurando, só que normalmente ele não procura, até porque não tem muitos, um médico de sono. Ele procura o gastro, procura o cardiologista, endócrino, tentando resolver aquela percepção de que está doente. Então, nós poderíamos dizer que temos vários tipos. Quanto ao horário que a pessoa tem dificuldade, pode ser inicial, pode ser manutenção, que eu disse está ligado muitas vezes a problema de depressão, e essa final, a pessoa que desperta cedo demais. Se ela despertar cedo demais e sair da cama, não é insônia. É a idade. Se ela despertar cedo demais e não sair da cama, é depressão. É uma insônia final. A pessoa, ela acorda, mas não tem a energia para levantar. Que para vocês indicarem, foi mais para dar uma noção, o hipnograma é um gráfico do sono. Nesta linha primeira, em cima, nós vamos ter a chamada latência. Quanto tempo a pessoa demora para dormir? E depois, à medida que a linha desce, ela está indicando um sono mais profundo. Onde está mais roxo, ali é quando a gente está sonhando. Então, quem tem sono inicial fica a metade da noite sem dormir, e depois ela inicia o seu sono e dorme pouco. Porque se ela demorar para dormir e dormir bastante, aí ela tem atraso de fase de sono. Ela está só deitando no horário errado. Ela devia deitar às 3 da manhã, deitou às 11, vai ficar lá se virando até às 3, só que ela vai dormir das 3 a meio-dia. É atraso de fase de sono. Isso é para jovem. No avanço de fase é o contrário. A pessoa dorme cedo e acorda muito cedo. Aqui a pessoa na metade da noite ou durante a noite ela acorda e fica um tempo acordada. Isso é manutenção, ela não está tendo manutenção. Insônia, depressão pode ser, mas muitas vezes é a apneia. A pessoa acorda porque está tendo apneia. Ou outra perturbação do sono. No final da noite, então a pessoa acorda muito cedo, geralmente também, nesse caso que eu disse, lembrar da depressão. Nós chamamos de insônia aguda aquela pessoa que até está com a queixa até 30 dias, na verdade até 29 dias. 30 dias ou mais é insônia crônica. Que diferença que tem? É que na insônia aguda, se eu der qualquer remédio, eu resolvo. Na insônia crônica, não resolve remédio. O remédio, às vezes, até prejudica. Então, isso é muito importante, porque se eu faz pouco tempo que eu estou queixando, vou no médico e me dá um remédio, eu tomo, desapareceu, acabou. Tomo por pouco tempo. Mas se já é uma coisa antiga, então é difícil. Eu já vi pessoas que tinham uma queixa de insônia há 50 anos. 50 anos. E tinha um motivo.
que ela revelou na hora. Era uma senhora, ela tinha 69 anos e falou: eu comecei aos 19 anos. Naquele dia eu me casei. Ela, no casamento, ela teve uma questão com o marido. E ela não se separou e ficou durante 50 anos vivendo e mantendo aquele estado de dormir mal. Isso chama insônia condicionada. Tem um fato que desencadeia e depois fatos que vão manter aquela insônia. Nesse caso, muito bem estudado por nós, realmente era um caso assim, muito nítido. Eu dormia bem até os 19, estava com 69 anos se queixando. E realmente ela melhorou bastante, mas o fato dela maior talvez estivesse na manutenção de um casamento para ela falido. Porque ela descobriu na lua de mel que o marido era impotente. E foi um choque. Pela época, porque eu estou falando de coisa de 50 anos atrás, não é de hoje. O que a pessoa com insônia tem à noite? O sono é agitado. É bem leve, qualquer coisa a pessoa acorda. Ela percebe que o seu sono é ruim. Ela tem taquicardia, sudorese. Ela fica tentando dormir, quanto mais tenta, pior fica. E em alguns tipos de insônia, principalmente a condicionada, a pessoa só tem a insônia na sua cama. Se ela sai e vai para uma barraquinha de camping, no chão, ela dorme. Mas na sua cama ela não dorme, porque naquela cama e naquilo, ela tem os fatos que a levaram nesse tempo todo a manifestar aquilo. Isso é interessante. Por quê? Porque as pessoas vão fazer a polissonografia, e lá dormem super bem. E o médico tem a tendência de falar: poxa, você está me mentindo, se for que não dorme, que você dormiu a noite toda. E a pessoa também não sabe explicar. Porque na insônia você dorme melhor no laboratório do que na casa. Isso é típico. E a pessoa vai voltar para casa e vai continuar não dormindo. Precisa de tratamento, geralmente não é com medicação, é com terapia comportamental, e pode melhorar, porque é uma insônia de fácil até tratamento. Existem pessoas que têm uma insônia porque elas não percebem que dormem. Isso chama pseudo-insônia, e é uma boa parte, viu? É aquela pessoa que tem insônia, mas não está cansada, não está péssima. Ela só quer dormir como todo mundo, porque ela não dorme nada à noite. Você faz a poli e ela dorme a noite toda. Diferente desse caso anterior, ela vai dizer que não dormiu nada. E você vai olhar que ela dormiu bastante. Então, é uma pseudo-insônia. Geralmente, se você explica para a pessoa que ela dorme bem, que aquilo é o sono dela, etc., ela não se queixa mais da insônia. Até porque não existe o fato. Ela dorme, e isso, em torno de 10% das insônias primárias é do tipo pseudo-insônia. Eu já vi muitos casos. É até interessante, porque a pessoa briga com você que o seu exame está errado. Você precisa convencer de que é daquele jeito. Durante o dia, a pessoa tem essa fadiga, cansaço, diminuição do rendimento, sintomas leves, depressão, que eu disse no início, ansiedade. Preocupar com o sono. Quanto mais está preocupado com o sono, pior fica a situação. E geralmente a pessoa não dorme durante o dia. Ela está cansada, mas não dorme, porque ela tem insônia. Pode ter mau humor, irritabilidade, desatenção, acidentes, os mais graves, todo tipo, diminuição da concentração, da memória, raciocínio e reflexos lentos,
Nas insônias, nós precisamos ligar sempre a problemas psiquiátricos. Que problema psiquiátrico? Depressão e ansiedade. É o que mais dá, assim, secundariamente, problemas de insônia. 50% praticamente vem desse tipo de problemas. E doenças clínicas, doenças médicas, de estômago, fígado, etc. Mas tem uma boa parte que queixa porque tem alteração de horários. Não consegue dormir na hora porque o seu horário de sono está errado para o que a pessoa faz. Aquela pessoa aqui, por exemplo, jovens, estudam de manhã, mas não conseguem acordar de manhã. Se estudasse à tarde, seria uma beleza, ou à noite. Mas eles precisam estudar de manhã, porque a escola só tem de manhã. E eles não vão estar bem devido a isso. Eu ainda tenho 10 minutos, 5 minutinhos. Não, pode. Olha que bom. Então, nós temos do lado psiquiátrico, depressão, a chamada distimia, né, que é essa pessoa que é irritada, pavio curto, e mesmo dependência química, medicações e substâncias de vários tipos. Geralmente, a pessoa acorda muito, desperta de manhã com melancolia, nesse quadro. Mas não é só essa doença clínica. Tem doença do sono que causa insônia. Muitas vezes, pessoas que têm roncos e apneias, enquanto não está muito grave a apneia, ele vai ter insônia. Quando a apneia fica muito grave, aí a pessoa vai dormir até em cima de prego, porque aí ela vai ter a chamada sonolência excessiva diurna. Mas no início ela pode ter insônia, e é comum misturar insônia. Tem pessoas que ficam chutando durante a noite toda, e isso chama movimentos periódicos. Isso afeta o sono, desperta a pessoa. E um quadro muito estudado atualmente, que chama pernas inquietas. Aquela pessoa que, passado das 5, 6 da tarde, ela não fica mais parada com as suas pernas. Ela tem que movimentar a perna porque ela sente um incômodo nas pernas. Isso é perna inquieta, tem tratamento e pode causar insônia, e a pessoa, quando trata, pode ter uma melhora na qualidade de vida muito grande. Mais higiene de sono, evidentemente que pessoas que levam o seu trabalho para a cama, pessoas que têm muitas vezes o hábito de tomar muito café de noite para poder fazer alguma coisa a mais, isso, o café tem um efeito por 8, 9 horas. Você tomou ele às 8 da noite, ele demora 1 hora para fazer efeito e vai fazer um efeito a noite toda. Você vai dormir, mas não vai dormir bem. A pessoa, eu durmo, tomo café e durmo, mas não está dormindo muito bem, porque o sono fica superficial. Sobre o ronco, é importante lembrar, não existe ronco bom. Ronco é sempre ruim, é sempre doença. A pessoa fala assim, não, eu só ronco quando bebo. Fica doente de ronco quando bebe. Eu só ronco quando estou de barriga para cima. Perigo, nunca mais durma de barriga para cima, porque você está doente. Essa posição você não respira. Então, o ronco é uma doença. E muito comum em homens, em mulheres. E, geralmente, se ele desperta a pessoa, ele é tão grave quanto a apneia. E se a pessoa tem apneia e desperta, evidentemente que é a doença que hoje todo mundo conhece. A apneia e esse ronco com despertar é a maior causa secundária de hipertensão arterial. As pessoas tratam hipertensão com remédios, mas não verificam a causa da hipertensão, que muitas vezes é um distúrbio de respiração. Sabendo que com a idade aumenta esse distúrbio, chega a 60%, 70% nas pessoas acima dos 60 anos. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Não tem muito problema você tomar remédio para hipertensão.
Mas se você não tratar a causa, você está tomando um remédio que está tendo uma causa contínua. E esse é um problema sério às vezes. E muitas vezes, quando você trata, até mesmo, em alguns casos, pode parar de tomar o remédio. Então nós temos hoje que a hipertensão está muito associada à apneia. E é evidente que não foi só hipertensão, eu já disse aqui, diabetes tipo 2. Nós temos obesidade. As pessoas fazem uma ideia que a pessoa que é obesa vai ter apneia. Mas é o contrário. A pessoa que não respira bem vai engordar. Ela vai engordar e engordando piora a apneia. De uma maneira geral, a gente só pensa no segundo. Olha, está gordo, por isso está tendo apneia. Não. E as pessoas magras não estão livres de apneia. A apneia dá em qualquer pessoa. Por quê? Uma das explicações é que, na evolução, nós fizemos uma curva para andar na posição bípede, uma curva muito grande na nossa respiração. Os nossos parentes mais próximos têm um ângulo aqui maior que 150 graus. O nosso ângulo é menor que 150 graus. E essa curva que nós fazemos, ela leva a muitos locais de obstrução. Ou seja, nós, por querer andar em pé, nós vamos ter problemas de respiração. E aí, qualquer coisa lá na infância, aquela pequena rinite que lá no nenenzinho é só porque ele estava espirrando, lá na frente vai virar apneia grave. Ela vai diferenciar as pessoas. E vai diferenciar em vários sentidos. Porque aquela pessoa que não respirou bem de pequeno vai ter respiração bucal. E essa respiração bucal vai fazer uma modificação grande no seu rosto. Vai levar a uma alteração muito grande na arcada dentária. Hoje em dia, essas pessoas estão usando os aparelhos para acertar os dentes. Por quê? Porque está errado ali, porque não respirou. E mais tarde vão ter a apneia. Ou seja, isso deveria ser tratado lá de pequenininho, 6 meses de idade. Porque depois, os ossos cresceram de maneira errada. E não tem jeito mais de mexer. Teria que mexer com os 10 ossos para poder consertar. E mesmo assim não iria resolver aquilo que lá atrás devia sair certinho. A pessoa tem desvio de septo. O desvio de septo é porque o osso onde deveria assentar o nariz, ele não cresceu. E o nariz chegou maior do que aquele espaço que ele tinha para entrar. E ele teve que torcer para cima, para baixo, para o lado. Ele não causa apneia. Ele indica que a pessoa não respira bem e que tem que tratar a apneia. Se você melhorar o desvio de septo, continua com a apneia. Ele é só um marcador. Pessoas que têm refluxo, tem um refluxo e fala, pô, tem refluxo, trata de refluxo. Uma boa parte do refluxo gastroesofágico vem porque a pessoa não conseguindo inalar o ar, ela puxa o estômago, porque o nosso tórax abre e fecha. Ele é um fole, que ao abrir, ele puxa o que tem. Ou ele puxa o ar, que é o que a gente quer, ou ele puxa o ar e o que está dentro do estômago. Então ele fica puxando isso dias e dias, meses e meses, anos e anos, e vai piorando a garganta, vai piorando, dando mais sinusite, vai dando problema de audição, vai levando a uma série de alterações que só pioram a questão de respirar. Então são coisas que estão lá atrás e que normalmente precisa se verificar se tem relação com a respiração. Porque é essencial, gente. Nós não conseguimos passar uma noite sem respirar. A apneia, que todo mundo já sabe, que hoje virou bem comum, é a parada da respiração.
É aquela pessoa que fica afogada, com uma obstrução total da sua garganta. É uma região mínima, sim, mas ela fecha a garganta e pode fazer a força que você quiser, que você não consegue respirar. Que quanto mais força faz para respirar, mais ela fecha. Para respirar, você tem que acordar. Como ela dá 200, 500 vezes durante a noite, você vai ter que acordar 200 a 500 vezes durante uma noite para poder respirar. Aí você acorda e respira. Aí você dorme, porque está acordando muito, dorme muito rápido, dorme de novo, para de novo. Só que a pessoa acorda por pouco tempo e não vai saber que acordou. Ela só sabe que está cansado, que está precisando dormir mais, etc. Então a apneia é silenciosa no sentido que a pessoa própria não sabe. É o ronco que a gente chama que é o apito da apneia, como o apito do trem. Alguém que está roncando, ele está querendo gritar socorro. E isso é preciso que a pessoa vá procurar o médico, vá resolver, se quiser ter uma vida boa. As pernas inquietas que eu disse, então é essa dificuldade para iniciar o sono, por quê? Porque a pessoa tem uma sensação de queimação nas pernas, ou dor, sensação de gelo, que faz com que a pessoa tenha que levantar, tenha que andar, tenha que mexer a perna. Isso dá à noite e a pessoa vai, então, prejudicar muito o sono. E tem tratamento fácil, hoje tem bons tratamentos. Vale a pena, quando tem alguma das queixas, procurar médico. Os movimentos periódicos, essas pessoas que ficam mexendo muito durante a noite, e isso também piora muito o sono e leva a pessoa a ter sono diurno, e tem tratamento também muito fácil. Na verdade, nós temos 100 doenças de sono. 99 tem tratamento, só uma que não. Não foi descrita ainda no Brasil, mas tem uma que chama insônia familiar fatal. Se é fatal, é porque não tem tratamento. Então, essa não apareceu nenhuma descrita, mas deve ter acontecido no Brasil. Ela é uma doença causada por aquelas substâncias do tipo de doença da vaca louca. Isso são prions que levam. Então, a privação de sono, eu já disse, vai dar essas alterações no trabalho, no seu lazer. Nós sabemos que dores, doenças, apneia, todas essas doenças levam a pessoa a não dormir bem e vai ter uma alteração. Sabemos que cafeína, chocolate, nicotina, álcool e vários medicamentos, corticoides, beta-bloqueadores, alteram o sono e podem prejudicar bastante a qualidade de vida. O que vai nos dizer que hora que a gente vai dormir é a hora que a gente acorda. Se você dormiu e acordou no horário, você conta dali quantas horas você vai demorar para dormir de novo. Então é importante acordar sempre no mesmo horário, para você acertar seu horário de dormir. Então, nas complicações, como já dissemos, uma alteração da qualidade de vida. Quem tem insônia engorda, tem depressão, ansiedade, perda de memória, aumento de acidentes com carros. E nós sabemos que o paciente, quando tem essa doença, isso tem um impacto no estado de saúde, principalmente na capacidade do indivíduo viver plenamente a sua vida. A insônia, ela causa irritabilidade, déficit de atenção, déficit da coordenação motora, além de diminuição da resistência a infecções. Então, a insônia, ela altera o desempenho no trabalho e altera intensamente a qualidade de vida. Quem tem privação de sono por insônia, ou por querer, né, sem insônia, vai ter sono não intencional, é o que dá acidente. A pessoa está ótima com o olho aberto quando dorme. Irritabilidade,
a socialização está alterada, o senso de humor diminuído, diminui o desempenho, a parte cognitiva, a habilidade de concentrar, a comunicação e tomada de decisão. Quem está com distúrbio de sono, tudo que vai pensar, pensa do lado errado. Ele falou, eu tenho que ir para cá ou para cá. Ele vai e viu que tomou decisão errada. A tomada de decisão depende de várias coisas que estão na nossa cabeça, que a pessoa não consegue enfocar. A habilidade de lidar com questões complexas, arriscar. A pessoa que está privada de sono, com insônia, ele arrisca mais. Está um negócio, o farol fechou, ele fala, vai dar tempo. Ele arrisca, ele é aquela questão do dólar eventual, ele não importa com o resultado, ele vai arriscar, ele vai fazer. Então, tem uma alteração enorme. Como eu sei que eu não estou dormindo bem, ou que eu estou com... Se uma refeição pesada, uma dose baixa de álcool, uma sala aquecida, uma reunião monótona, ou uma aula o torna sonolento, isso é porque você está com privação de sono. Se você adormece rapidamente à noite, é um sinal de privação. Nós temos que demorar 15 minutos depois que deitamos para poder dormir. Dormiu rapidinho, péssimo. Você precisa de despertador para de manhã? Quem precisa de despertador está com duas doenças. Uma é precisar de despertador, que já é uma doença. A segunda é que o despertador tira um pedaço do nosso sono. Ele arranca, às vezes, o pedaço melhor. Ele tira aquele naco de sono bom, ele sai no despertador. E piora a situação. Você sempre tira uma soneca, quando possível. Isso é um sinal de que não está dormindo bem. Você dorme horas extras no final de semana. Esses são sinais que vão. Nós devemos ter uma certa higiene de sono, horários, cochilos, um bom ambiente de sono. Luz, nós precisamos ter luz. Durante o dia a gente precisa ficar em lugares iluminados, com bastante, uma quantidade de luz boa, porque isso acaba com a melatonina na produção, naquele horário que você quer ficar acordado. E aí ela tem pique para poder aumentar na hora que você quer dormir. A luz é importantíssima. Num sol quente, você geralmente tem menos sono. Exercícios, banhos, cafeína, que nós já dissemos, substâncias. Tem que acertar o horário de dormir, limitar a TV à noite. Um banho quente, às vezes, ajuda. Tirar um tempo para preocupar, está com muita coisa para pensar, senta e escreve. Você escreve 2 linhas e te dá sono, você vai dormir. Se você escrever bastante, publique um livro. Ganhe dinheiro com isso. Mas não fique pensando sem ter a execução, porque não tem fim quando é só pensar. Mas se você escrever, tem um fim. Ou é o papel, ou é a caneta, alguma coisa acaba e você vai dormir. Ler à noite, às vezes, ajuda. E o uso de medicação, muitas vezes, é necessário em alguns casos. De certa forma, para melhorar a nossa qualidade de vida e longevidade, nós precisamos ter um equilíbrio entre a nossa alimentação, o nosso sono, exercício. E o trabalho deve estar no meio disso aqui, como também uma questão de qualidade que vai melhorar o seu futuro. Muito obrigado a vocês.